Olá, galerinha do sexto ano, eu sou a professora Laís Silva e estou aqui novamente para trazer mais uma aulinha para vocês para o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Curta o nosso canal, dê o seu like na nossa aula e vamos ver o que temos de bom para hoje. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver também potências com números naturais, ok? Vamos lá. O que seriam expressões numéricas? A gente já aprendeu a resolver continhas de mais, de adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando eu falo em expressão numérica, eu estou misturando todas essas operações em uma única continha. Então, como é que eu faço para resolver expressões numéricas, professora? Se cada um resolvesse fazer primeiro aquilo que achasse melhor, não daria certo. Então, a gente tem que seguir regras para poder resolver essas expressões numéricas. Vamos lá. No cálculo de uma expressão numérica, as operações indicadas devem ser efetuadas na seguinte ordem. Primeiro eu resolvo multiplicações e divisões na ordem em que elas aparecem. Depois eu resolvo adições e subtrações na ordem que elas aparecem. Quando a gente começa a estudar adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente aprende nessa ordem, né? Primeiro adição, depois subtração, depois multiplicação e depois divisão. Nas expressões numéricas eu venho na ordem contrária. Primeiro divisão e multiplicação na ordem que elas aparecem, depois adição e subtração na ordem que elas aparecem. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, 30 dividido por 2 vezes 3. Observe que eu tenho aqui uma divisão e uma multiplicação na mesma expressão numérica. Na ordem que elas aparecem, eu tenho que seguir nessa ordem. Primeiro, o que é que apareceu aqui para mim? Primeiro, uma divisão, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Resolver primeiro essa divisão. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Eu já multipliquei por 3? Não, então eu vou repetir. 15 vezes 3, 45. Então, esse é o resultado da minha expressão numérica. Repetindo, na ordem que elas aparecem. Primeiro a divisão, depois a multiplicação. Tranquilo? Temos ali um outro exemplo. Para o vídeo, copia o exercício, tá certo? E vamos lá. 15 dividido por 5 menos 1 mais 4 vezes 3. Olha aqui, agora eu tenho uma divisão, uma subtração, uma adição e uma multiplicação. Vou novamente na ordem que elas aparecem. Primeiro, multiplicações e divisões, tá certo? E por último, adições e subtrações. 15 dividido por 5, quanto que é? 3. Não posso resolver adição e subtração agora, então eu repito. Menos 1 mais 4 vezes 3. Observem que agora eu fiquei somente com uma multiplicação. Preciso resolver primeiro a minha multiplicação. 4 vezes 3, 12. Então, eu terei 3 menos 1 mais 12. 3 menos 1, 2 mais 12. 2 mais 12, 14. Esse é o resultado da minha expressão numérica. Tranquilinho? Beleza. Vamos lá. Há ainda expressões numéricas em que aparecem sinais de associação. Nesse caso, devemos resolver as operações nessa ordem.
Quais seriam esses sinais de associação, professora? São aqueles, ó, parênteses, colchetes e nós temos ainda as chaves, certo? E de que forma eu vou resolver, professora? Vamos lá. As que tiverem entre parênteses eu resolvo primeiro, depois as que estão entre os colchetes e por último as que estão entre as chaves. Lembrando que eu não posso esquecer da ordem anterior. Multiplicações e divisões, quando elas aparecem primeiro, depois adições e subtrações. Temos aqui alguns exemplos, vamos ver o que é que a gente vai fazer. 24 menos 12 dividido por 2 vezes 3. Observe que nessa expressão aqui, eu tenho um sinal de associação, que associou 24 menos 12. Antes de resolver multiplicações e divisões que estão vindo depois, eu preciso resolver o que está dentro do parêntese. Só posso dar continuidade depois que eu não tiver mais esse parêntese. O que é que eu tenho aqui dentro do parêntese? 24 menos 12. Quanto é 24 menos 12? 12. O que eu faço com o restante, professora? Repito. Tranquilo? Continuando. Agora eu vou voltar para aquela primeira regrinha que a gente viu no início do vídeo. 12 dividido por 2 vezes 3. Primeiro, multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 3, 18. Esse é o resultado da nossa primeira expressão numérica. Vamos ver a letra B? 100 mais 60 dividido por 9 menos 5 mais 2 vezes 2. Tem o sinal de associação? Tenho, professora. Tem um parêntese aí. Primeiro vou resolver o que está dentro do parênteses e repetir todo o restante. Vamos lá. 100 mais 60 dividido por 9 menos 5, 4. 4 mais 2, 6. Então, resolvendo o que tem dentro do parêntese, eu vou ter como resultado o número 6. Eliminei o parêntese, não foi? Deixei ele aqui só por uma questão de estética, mas eu sei que eu não tenho mais nada para resolver aqui dentro, então eu posso simplesmente apagá-lo. E agora, volto para a primeira regrinha. Multiplicações e divisões primeiro na ordem que elas aparecem. Todo o restante eu repito. 100 mais 60 dividido por 6 vai dar 10 vezes 2. Ainda tem uma multiplicação aqui que eu preciso resolver primeiro. 100 mais 10 vezes 2, 20. 100 mais 20, 120. Esse é o resultado da minha expressão numérica, tá certo? Vamos, temos mais um ali. Esse a gente já tem mais de um sinal de associação. Vamos ver como fica. 20 menos 4 vezes colchete 30, 8 mais 4 vezes 2 dividido por 2, fecha aqui. Nessa daqui, eu tenho todos os sinais de associação, certo? Eu tenho parêntese, tenho colchete e tenho as chaves, certo? O que é que eu vou resolver? Vou resolver de dentro para fora. Primeiro, o meu parêntese, depois o meu colchete e, por último, a minha chave, tá certo? Vamos lá. 30 menos
Todo o restante eu vou repetindo, menos 4 vezes. Ó, 8 mais 4, eu sei que o resultado é 12. Não preciso mais desse parêntese que eu já resolvi. Dividido por 2. Eliminei o parêntese e vou eliminar agora o colchete. 30 menos 20 menos 4. Quanto é? Dentro do meu colchete, observe que eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Resolvo primeiro a multiplicação. 12 vezes 2, 24. Dividido por 2. 30. Vou repetindo todo o meu restante. Menos 4 vezes 30 menos 24. A resposta é 6. Dividido por 2. Beleza? Continuo agora, vou resolver essa multiplicação aqui. 4 vezes 6, 24, dividido por 2. Agora tenho que eliminar as minhas chaves. Dentro das minhas chaves eu tenho uma subtração e uma divisão. Resolvo primeiro a minha divisão. 24 dividido por 2, 12. 30 menos 24, 20 menos 12 vai dar 8. Então, eu fiquei agora, observe que aqui eu não tenho nada para resolver dentro dessa chave, então eu já posso eliminá-la, ok? 30 menos 8, 22. Esse é o resultado da minha expressão numérica. E é isso aí, galerinha. A gente precisa aproveitar esse momento que estamos em casa para estudar. Dá o seu like no nosso canal, curte nossa página, dá o like no seu vídeo. E ó, a dica de hoje é: estudem e fiquem em casa. Mas antes disso, a gente vai recapitular rapidinho o que a gente viu na aula de hoje. Nós aprendemos sobre expressões numéricas, certo? Que para resolver expressões numéricas, eu resolvo primeiro multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem, depois adições e subtrações na ordem que elas aparecem também. Quando eu não tenho sinais de associação. Quando eu tenho sinais de associação, eu preciso resolver primeiro parênteses, colchetes e por último chaves, tá certo? Beijos, fiquem em casa, se cuidem, que Deus nos abençoe.